Olá, vamos dar início à aula de semáforo, o projeto de semáforo. O vídeo está meio indicando que minha tela está aqui e está aqui com vocês. Então vai ficar um pouquinho torto. Eu também estou meio escuro porque no local que eu estou aqui no computador, se eu acender a luz, vai ficar muito claro. Então eu optei por deixar escuro, vai ser melhor para ver, não vai ficar saturado nem nada assim. Bom, iniciando aqui, temos o projeto aqui. Essa aqui já é a aba de meus projetos, minha biblioteca. Então podemos ver aqui, tem vários aqui, inclusive um semáforo que eu acredito vai montar. Mas como eu quero ensinar vocês a montar, eu vou criar um novo projeto como circuito. Aqui no projeto a gente vai precisar de uma matriz de contato ou placa de ensaio, que é o nome que está aqui, um Arduino. Vamos alimentar ele, negativo, 5 volts. Então vamos mudar a cor dele para ficar de acordo com o padrão. Vamos precisar aqui 5 LEDs. Eu vou botar aqui 3 para o semáforo e 2 para o pedestre. Esse semáforo que nós estamos projetando é um semáforo que usa um botão, um semáforo de pedestre, usa um botão que o pedestre vai apertar o botão e vai ativar o semáforo. Vamos mudar a cor aqui do LED também, que é um vermelho e um verde aqui. Aqui um vermelho, um verde e um amarelo. Para colocar os resistores é necessário ter, para colocar os LEDs é necessário ter um resistor para dividir a tensão. Vou colocar de 1K em cada. Se apertar o atalho Ctrl D, não duplica, mas se for Ctrl C, Ctrl V, ele duplica. Vai só colocando aqui. E aqui só conecta aqui no negativo. Lembrando que o anodo é o positivo e o catodo, que está anodo e é catódica, porque é a tradução, mas o anodo é o positivo e o catodo é negativo. Se você tiver alguma dúvida, você pode clicar no componente e ver aqui na descrição das coisas, que é tipo um tutorial de como funciona. Por exemplo, como funciona, ele fala a descrição do LED, como conectar, que aqui vai ver, se olhar essa imagem, o retinho aqui, tá, o catodo está vindo no negativo, enquanto o positivo está vindo no positivo. No caso, ele está conectando LED no positivo, só que não tem muita diferença se conectar no positivo ou no negativo. Vou colocar os LED um pouquinho para baixo e ter acesso ao que está atrás deles. Fica um pouquinho longe. Isso aqui eu vou conectar a partir do 2. Vou colocar uma cor verde, não, laranja, para representar o vermelho. Então o vermelho já é usado para positivo. Outro laranja aqui.
vai no 6, 2, 3, 4, na verdade no 5, vou colocar em sequência aqui. O amarelo vai no 3, vou botar com o amarelo aqui, e eu coloquei errado aqui porque é nesse daqui não vai acender LED nenhum. O verde do de veículos vai no 4, vai mudar para verde, e esse verde de pedestres vai no 6. Também vamos ter o botão no 7, vou colocar como roxo. O botão ele vai ser conectado aqui no positivo. No caso, sempre você vir aqui no em como conectar o botão, ele vai estar de uma maneira diferente. Cada lugar vai ter uma maneira diferente. No caso aqui é o positivo, que o botão, como funciona? Ele é como se tivesse dois terminais ligados. Se você colocar aqui, esse terminal vai estar ligado com esse, vai ser os dois positivos. Se colocar aqui, ele vai estar os dois negativos. No caso, como eu vou usar, na verdade sempre me confunde o botão, e dependendo de onde você pegou o simulador, ele pode mudar. Bom, vou seguir primeiro o que está escrito no tutorial dele. Aqui é vermelho, com o positivo de um lado e o negativo conectado usando um resistor. Bom, com isso o circuito está montado. Agora vamos para a parte do código. Quando você criar um novo, ele vai estar com blocos. No caso, eu prefiro usar texto, e ele vem um padrão aqui. Esse LED built-in é um padrão, na verdade é o 13, também é esse daqui. Se você ligar ele para piscar, ele vai piscar esse LED aqui. Vamos iniciar a simulação para vocês poderem ver. Tá vendo que ele está piscando de 1 em 1 segundo? Esse daí é o LED built-in. No caso, não vamos usar ele. Se você tentar por exemplo, um LED aqui, ele vai também. Vou conectar aqui meio no. Não façam isso em casa. Se eu estou na simulação, ele vai acender o LED. Você está vendo que ele está fazendo isso aqui? Significa que queimou o teu LED. Ou melhor, queimou o teu Arduino. Porque ele não é para passar direto. Ele está jogando uma corrente muito forte. No caso, não vamos colocar aqui. Não vai queimar o Arduino da simulação, porque é uma simulação. Mas fiquem atentos, por isso tem que botar um resistor. Se eu colocar aqui, conectando o LED, depois voltando com o resistor aqui, ele funcionaria perfeitamente. Mas voltamos aqui, código. Primeiro, temos que colocar, setar o pin mode. No caso vai ser 5 outputs e um input. LED built-in, na verdade é o 2. Aí vou usar o código que já está pronto aqui, ao invés de pegar 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui, só substituindo 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui é input, no caso tudo em maiúsculo.
input up, que ele é um registrador interno do Arduino que vai, se apertar o botão, ele coisa. No caso, por isso que eu falo que não vai funcionar, que isso funcionaria caso fosse só input. Também não precisa colocar nada se for só input, porque por padrão todos estão setados como input. Mas se eu botar só input, ele vai apenas quando ele for ler. O pull up, quando você lê ele, ou melhor, quando você aperta, ele vai descarregar um capacitor lá dentro, que no caso seria conectado direto aqui. Seria ter uma carga, se você conectar no, dar um toque no negativo, no terra, no GND, ele descarregaria esse capacitor. No caso, se ter o input, ele vai pegar, na hora que eu for ler aqui, que é o digital write, digital read, ele vai não dar, tem um sinal, vai dar um sinal que está atualmente. Então você tem que, na hora que ele estiver lendo, ele tem que estar aceso. No caso, só pegar aqui, apagar aqui, ele vai digital write 2 high, que significa que o pino 2 vai ter um sinal alto. Sempre lembre-se de botar ponto e vírgula, que é C++. Se você já sabe de programação, você não precisa dessa coisa, dessa dica, mas se você não sabe, é bom saber. Aqui, ó, 3, 4, 5, 6. No caso 7 não precisa de coisa. Bom, 3, enquanto o 2, que é o vermelho, está aceso, o 3 vai estar low. 4 também vai estar low. 4, 5, 6. No caso, quando tiver vermelho, o primeiro LED, o de PDS vai estar verde, então é low. Aqui é digital read, é 7. No caso, talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui, vou descobrir depois na hora que for rodar. Ou melhor, aqui ele vai vir no final, tem que ter um if, um digital read. Esse if vai falar, se a leitura digital for verdadeiro, ou seja, tem o sinal 1, ele vai entrar nesse bloco. E eu vou colocar aqui, se for 1, ele vai mudar no caso, vou botar um else também aqui. Else seria o funcionamento padrão. Vou colocar o funcionamento padrão aqui, C, a mesma coisa que aqui. Com isso, só que aqui vai ser low.
aqui vai ser right, ou melhor, aqui vai ser low também, aqui vai ser right, e low. O que significa? O vermelho vai estar apagado, o amarelo vai estar apagado, o verde vai estar aceso, o vermelho do pedestre vai estar aceso e o verde do pedestre vai estar apagado. Que seria um funcionamento padrão. Aqui vou colocar um delay de 200, seria 200 milissegundos. Então, se eu apertar o botão, o semáforo vai estar sempre aberto, o de veículos, e o de pedestre vai estar sempre fechado. Se o pedestre apertar o botão, então, primeiramente, vou copiar aqui. Primeiro, o LED 2, seria vermelho, vai apagar, e o 3, que é o amarelo, vai acender. High. Ele vai esperar, no caso normalmente é 3 segundos, delay, 3 segundos é 3.000 milissegundos. Se você vai ter outra mudança aqui, que vai ser todos esses aqui. A primeira linha não precisa copiar novamente, porque ele já está low. Então vou colocar aqui, vai ser realmente low. Ele vai estar aceso aqui e aceso aqui, ou seja, exatamente esse código. Não é. Opa, na verdade eu fiz uma coisa errada. Ele não está apagando o vermelho, ele está apagando o verde, que é o 4, está acendendo o amarelo. Aqui ele vai apagar o amarelo e acender o 2. No caso, é mais fácil trocar a coisa aqui, mas para manter a ordem, esse o 5, ele é o vermelho do pedestre, que vai virar low, e o 6 é o verde do pedestre, que vai virar high. Então vamos botar delay. Opa. Aqui eu estou usando o teclado do notebook, ele é meio pequeno para, então às vezes eu erro até. Vamos colocar o que? Uns 10 minutos? Se eu contar usando aqui, opa, 10 minutos não, 10 minutos é muito, uns 10 segundos. Se eu contar é 9.800, porque contando com esse aqui de baixo vai dar 10, que ele vai voltar no lucro. Se eu iniciar a simulação, ele falou que eu esqueci um ponto vírgula aqui. Iniciar a simulação de novo. E foi. Então podem ver, ele está aqui e esse LED não está acendendo porque ele está conectado no lugar errado. Então só ajeitar aqui, iniciar a simulação novamente. O de veículos está aceso, está os veículos passando, e o de pedestre está fechado, quer dizer, ou seja, o pedestre não passa. Se eu apertar aqui, ele muda. Aqui
3 segundos, coisou. Mais 10 segundos. Vamos esperar os 10 segundos. Ele voltou. Então, tá funcionando. Só que se você apertar muito rapidamente, sem ele coisar aqui, sem seu pull-up, no momento que eu aperto aqui, existe uma chance, principalmente se comparar a simulação, para mostrar. Se eu apertar enquanto ele está aqui, ele vai ler corretamente, vai parar. Mas se eu apertar enquanto ele está esperando aqui no delay, vou aumentar aqui para 2000 e diminuir aqui para 800, para ser bem rapidinho, para mostrar para vocês. Iniciado. Se eu pegar bem aqui e apertar, eu apertei, não fez nada. Como tá 2000 aqui, então eu sei que é quando der mais ou menos números ímpares, ele vai estar bem no meio da pausa. Então se eu apertar num número ímpar, ele não vai fazer nada. Se eu apertar no par, ainda às vezes não vai. Olha lá, tem que pegar um momento. Vamos esperar ele ficar aqui. Ou também posso deixar segurado, que ele também vai coisar. Mas o pull-up, ele resolveria esse problema. Se eu apertar esse botão enquanto está no delay, ele iria descarregar, iria verificar se está descarregado o capacitor. Se tivesse descarregado, ele carregaria o capacitor novamente e colocaria. No caso, eu vou deixar assim. Esse é o código com a simulação funcionando. Deixa eu corrigir o código para uma forma funcional. Eu vou deixar aqui porque o pull-up ele precisaria de uma forma diferente de ler, que na verdade é bem parecida a forma de ler, mas uma forma diferente de encaixar aqui o capacitor. Ele tem que dar um curto com o negativo, o TA. Não é tão difícil também, é só apagar aqui e conectar isso aqui no negativo. Ele dá um curto e descarregar. Mas vamos deixar assim. A seguir vocês vão ver a aula de eu montando o circuito na mão, no hardware. O circuito vai ser bem semelhante a esse daqui. E é isso. Fui. Bom, já vimos bastante coisa teórica, então vamos para botar a mão na massa. A gente vai fazer um projeto básico que vocês provavelmente já implementaram no Tinkercad e sabem já como vai fazer. Vamos só botar na prática. O projeto em si é um semáforo de pedestre, como aqueles que tem em avenidas e tal. Vamos precisar de um Arduino, uma matriz de contatos, alguns LEDs, no caso dois vermelhos, dois vermelhos, dois verdes e um amarelo, sendo um verde, um vermelho e um amarelo para o semáforo de veículos e um verde e um vermelho para o semáforo de pedestres. 5 resistores de 1 kΩ, que é para dividir a tensão dos LEDs, um botão para o pedestre apertar e alguns jumpers. Bom, começando, como você já tem o projeto, nós precisamos conectar os LEDs. Tem o anodo e o catodo. No caso, se o LED for novo, o anodo vai ser maior e o catodo vai ser menor. Você não vai precisar decorar isso, porque
O LED é um dos únicos componentes que, se você botar invertido, ele não vai queimar, um dos poucos, que tem polaridade. Por exemplo, o resistor, ele não tem polaridade, então se você botar invertido não vai mudar nada na sua vida. Então você coloca aqui, resistor LED, conectando no GND, aqui em cima. Esse GND, ele vai estar vindo do Arduino, que eu vou colocar ele aqui, com uma ligação aqui, GND, GND. Enquanto toda a alimentação dos LEDs vai vir das partes lógicas. Vamos montar, conectar um espacinho bom para não ficar tudo junto, mas nem tão longe para parar de fazer sentido a sua conexão. Dá um espaçamento mínimo aqui do semáforo de veículos de pedestre, para você ficar fácil de visualizar. E os LEDs no negativo para o negativo. Fazer a conexão aqui. Negativo, negativo. Melhor, LEDs não, resistores, falei errado. Bom, o LED também está negativo no negativo. Pense sobre isso. Negativo para negativo. Eu não cheguei a comentar, mas sempre que você estiver mexendo, a placa tem que estar desligada. Porque se ela estiver ligada, você pode, por exemplo, que nem aqui, enquanto eu conectava o resistor, algumas vezes eu conectei sem querer no positivo. No caso, o positivo aqui não está ligado, a placa não está ligada, e mesmo se estivesse ligado, o LED também não está ligado no coisa. Mas caso fosse um componente sensível, eu poderia acabar queimando ele, o que normalmente não é o que você quer fazer, queimar um componente. O botão, para você conectar ele é conectado, esses dois terminais conectados e esses dois terminais conectados. E quando eu aperto o botão, ele conecta todos juntos. Você pode conectar ele aqui no meio, ou ele já é feito do tamanho ideal para conectar aqui na separação aqui. Um dos lados dele vai ter que estar no negativo. Enquanto o outro dos lados dele, que eu vou usar um jumper marrom, vai ser conectado no 7. Ou, se você fez uma porta diferente do que eu fiz, na porta que você colocou o botão com input pinup. Bom, eu peguei alguns LEDs, alguns jumpers, quer dizer, coloridos para ficar fácil de descobrir. Normalmente é uma boa prática você usar o vermelho para 5 volts e o preto para GND. No caso, estou usando o preto para GND, e o vermelho eu vou usar para o LED vermelho, para ficar fácil de visualizar. O verde para o LED verde, o amarelo para o LED amarelo. Já esses azul e laranja, eu vou usar o laranja para o LED vermelho de pedestre e o azul para o LED verde de pedestre. Ao fazer as conexões, é exatamente a mesma forma que você colocou ali. 2 para o verde, conecta aqui no verde. Caso, por exemplo, não estiver ligando, talvez você possa ter errado a posição dos coisas, a posição dos cabos. Acontece trocar. Em alguns projetos não vai acontecer nada, só não vai ligar. Por exemplo, errar aqui colocar o jumper no terminal do lado, no contato do lado, ele só não vai ligar o LED verde. Que é um erro que com certeza vai acontecer
principalmente quando tiver muito cabo. E se tiver, por exemplo, um cabo, um componente mais sensível, ele pode queimar. Então é uma boa prática sempre deixar um espacinho entre, cara, não tá conectando, entre dois terminais. E se você deixar um espacinho, você, mesmo se você acabar errando, colocando coisa diferente, ele vai estar num terminal vazio. Em alguns casos, você não vai ter esse espaço para coisar, se for um projeto bem grande. Você pode tentar botar tudo na mesma matriz de contatos ou ter uma matriz de contatos extra. Mas no caso do robô, da robótica, normalmente você tem limitação de espaço e dependendo do coisa, mal vai caber uma matriz de contato, muito mais duas. Então é mais engenharia de projetos. E se você usa bastante coisa, ele pode acabar quebrando, igual esse daqui quebrou o terminal. No caso, como ele foi quebrado, eu posso ou jogar fora, ou, como falei na aula de bateria, que eu ensinei a coisar, usar esse terminal quebrado, cortar ele aqui, para fazer um encaixe para bateria. Mas, no caso, demoraria muito, e é só pegar um outro. Vamos ver se eu acho laranja fácil. Laranja. Aqui, ó. Novinho, saindo direto do pacote. Aqui, laranja. No laranja. Ou melhor, no vermelho. No caso, o circuito está montado. Agora eu vou conectar ele no computador e vou fazer o upload do código que já foi coisado, já está programado. Vocês já viram anteriormente, provavelmente. Fazer conexão, vocês não vão conseguir ver porque ele está aqui do lado, o cabo curto que vem no Arduino. Existem opções com cabo maior, mas normalmente não é uma boa prática de usar um cabo muito grande, porque quanto mais longe, maior a perda de energia e maior a probabilidade de perda de dados. Ou seja, ele pode ter mais chance de dar erro enquanto você executa ele. Que o cabo, pegar outro aqui, que o cabo é bem curtinho, se ele for muito longo, ele vai começar a fazer interações, tem muita física envolvida, que ele se torna um indutor. Que ele vai armazenar, vai criar um campo magnético que vai criar uma perda no coisa, pode perder dados ou perder energia. Se você pegar um cabo, por exemplo, provavelmente vocês já viram um cabo de 2 metros de carregador de celular. Só que na hora que você vai conectar ele, o cabo ele não carrega o celular muito bem, mesmo se você conectar um carregador top. Isso acontece porque ele transforma um indutor, transforma a corrente elétrica num... Parece que já foi aqui. Transforma a corrente elétrica num campo magnético, o que vai fazer você ter uma perda muito grande de energia. Aqui, como está muito longe, vou usar um power bank para alimentar ele, para vocês verem que a alimentação funciona. Se eu consigo conectar nele e conectar no Arduino. Como podem ver, já acendeu. O LED verde ele é um pouco fraco, porque não faço ideia, mas ele está aceso. Vou rapidão acender a luz para ficar melhor de ver. Como podem ver, ainda está fraco, mas ainda já dá para ver o LED vermelho. O LED vermelho está muito forte e o LED verde está bem fraquinho. O LED verde normalmente é mais fraco. Eu não tenho ideia por quê. Provavelmente por causa da cor.
O LED normal ele gera uma luz branca e aí tem um vidro colorido, um plástico colorido que passa. Provavelmente não passa muita cor, mesmo ele estando ligado no máximo. Esse é apertar o botão, mudou para o amarelo e coisou. E o LED vermelho não acendeu. Por que disso? Vamos descobrir agora. Provavelmente eu conectei errado. Não. Aqui, ó, descobri onde eu conectei errado. Justamente o que eu tinha falado. Eu conectei o fio vermelho nessa conexão aqui, no negativo. Ou seja, ao invés dele passar pelo LED, ele estava passando, voltando direto pro GND. Agora conectando certo e ligando novamente. Ao apertar o botão, o amarelo e o vermelho, e liga o verde para o pedestre passar. É isso, você pode aumentar o tempo, pode diminuir. E no caso, se você for, eu digo, um bom exercício, você tentar alterar as portas que você está usando, tanto no hardware, tanto no código, para treinar, tentar desenvolver algo com 2 semáforos de veículos, 2 pedestres, talvez sem o botão, porque com o botão ficaria muito complicado, e normalmente quando é cruzamento você não vai ter o botão para coisa, só se for passarela para atravessar uma via, você tem o botão de pedestre. Bom, é isso, espero que tenham gostado e aguardo vocês nas próximas aulas.